Para todos sempre seja glorificado, exaltado e enaltecido o nome excelente de Jesus Cristo. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, e é uma grande alegria estarmos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. E nesse momento estudaremos na aula de número 279, Palavra Poderosa. O tema que estamos estudando fala a respeito de libertação financeira na sua sexta edição e trazemos uma abordagem sobre santificação. Na aula anterior já viemos falando sobre esse assunto com base em Isaías no capítulo 6, trazendo ali a visão que o profeta Isaías teve sobre o trono de Deus. E com base nesse capítulo é que nós estamos ministrando e falando sobre a morte do rei Uzias, né? Então, por que houve necessidade da morte do rei Uzias? Então, nós vimos em 1 Crônicas, no capítulo 26, né? O reinado de Uzias, e ali ele ficou leproso porque ele transgrediu, né? Levando incenso, oferecendo incenso no santuário, e ali Azarias, com mais 80 sacerdotes, o repreenderam, e ele, no seu estado de indignação, ele então ele contendeu com o sacerdote e a lepra lhe tomou a testa. E ali ele foi tirado para uma casa, né, uma casa solitária, era o que a lei determinava, e por 10 anos ele ficou leproso. Tão somente depois da morte do rei Uzias é que o Senhor voltou a se manifestar ao povo de Israel, dando a visão ao profeta Isaías. Então nós estávamos falando e dando continuidade nesse mesmo assunto. Ver a glória de Deus nos traz consequências. E quando Isaías teve a visão do trono de Deus, ali surgiu 3 perguntas, né? Quem sou, como estou e no meio de quem eu estou. E aí, amados, nós entendemos que há pessoas dizendo ver a glória de Deus, mas muitas vezes essas pessoas elas estão com as suas vidas comprometidas, né? Elas estão com as suas vidas, não podemos dizer, não retas diante do Senhor. Essas pessoas muitas vezes estão com pecado, né? Estão com falta de posicionamento, e ali essas pessoas dizem que estão vendo a glória de Deus, porém elas acabam levando uma vida miserável, uma vida de derrota, né? Alguém nos contou que uma história que uma irmã, ela andava tendo muitas visões, né? E certo dia ela chegou para o seu pastor e disse: pastor, eu fui arrebatada, e olha que eu cheguei ao céu e eu vi ali Moisés, eu vi Abraão, eu vi Davi, né? E ali o pastor, conhecendo a vida daquela irmã, falou assim: irmã, eu acho que a irmã está visitando muito asilos, né? Muita casa de idosos. Então, muitas vezes precisamos tomar muito cuidado, né? Com essas visões, que muitas vezes nós achamos que estamos tendo visões, mas precisamos saber que quando Deus mostra a sua glória, existe uma consequência radical. E tem muita gente aí vendo anjo, tem muita gente vendo chave, né? E precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Uma outra história verídica também nos revela que havia em uma congregação, uma profetisa, né? Uma grande congregação, que ela costumava profetizar, costumava ter visões, né? E aconteceu que em uma reunião para a troca de pastores, né? O que estava entrando, ou melhor, o que estava saindo era um pastor baixinho, e aquele que estava assumindo era um pastor alto, né? E nenhum dos pastores havia chegado ainda, e a irmã começou ali a orar, a igreja estava cheia, e ela com seus olhos fechados, orando, levando a congregação em oração. Não se apercebeu que os pastores chegaram
passado pelo corredor lateral, subido ao púlpito e sentado ali nas cadeiras reservado para ministro, né? E em um dado momento, a irmã, em oração ali, ela falou: irmãos, eu estou tendo uma visão. Começou a profetizar e falando: sim, Deus está me dando uma revelação. Eu estou vendo sobre esse púlpito aqui 2 caixões, um pequeno e um grande, né? Aí o pastor menor já saltou, falou: irmã, me dá aí o microfone que eu acabei de ter a revelação da sua visão. O caixão pequeno é para enterrar a irmã quando morrer, e o caixão grande é para enterrar a sua língua. Conheci a vida da irmã, né? Irmãos, então essas coisas acabam acontecendo. Tome cuidado com essas visões, né? Quando o profeta Isaías teve a visão do Senhor, assentado no seu trono, algo mudou a partir da sua própria vida. Primeira consequência: como estou? Isaías disse: ai de mim, estou perdido. Como Deus pode suportar uma pessoa como eu, amados? As misericórdias de Deus são muito grandes. Em Lamentações 3, versículos 22 e 23, nós encontramos registrado o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Querido, se Deus revelasse todas as minhas tortuosidades de uma só vez, eu não suportaria. Segunda consequência: quem eu sou. No caso de Isaías, ele disse: sou homem de lábios impuros. Queridos, a análise é introspectiva, ela machuca, porém a ordem é da interioridade para a exterioridade. Geralmente nós analisamos as pessoas com o pior que nós temos e analisamos a nós mesmos com aquilo que temos de melhor. Se você não reconhecer quem você é, então não terá compaixão das pessoas. Quando vemos defeitos nas outras pessoas, é porque nós caímos da graça. Às vezes nós apontamos nas outras pessoas aqueles que são os nossos próprios erros, os nossos próprios defeitos. Em Romanos nos revela isso, capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Olha, Moisés levou 40 anos da sua vida para ser um estadista. Precisou de mais 40 anos para aprender a ser servo. Então, só nos 40 anos finais da sua vida é que ele conheceu a glória de Deus. De maneiras que, por 40 anos, Moisés pensava que era alguém. Ele precisou de mais 40 anos para descobrir que não era ninguém. E somente nos 40 anos finais da sua vida foi que Moisés experimentou o que Deus pode fazer com ninguém. Êxodo capítulo 34, versículo 1 em diante. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelha, nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras, e, levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido da nuvem, ali estava junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos,
e dos filhos até a terceira e quarta geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Amados, Moisés não entrou na terra prometida porque ele foi para o melhor. Entrar na terra prometida significa muita luta, significa brigar com os gigantes. É necessário esvaziar-se completamente para que o Senhor possa nos transbordar da sua glória. Entenda isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Aí não responde, amados. Mas nós vamos saber dessa resposta no próximo capítulo 3, versículos 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então o que nós percebemos aqui, amados, é que nem pensar nós temos suficiência de fazer sozinho. Até para pensar, nós dependemos de Deus. É o que diz aí em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 e 5, que acabamos de ler. Então, sem o Senhor não podemos fazer absolutamente nada, amados. Veja que esse texto diz que até para pensar precisamos da graça de Deus. Ninguém é autossuficiente. Terceira consequência, no meio de quem eu estou. Então, primeiro, quem sou, como estou, agora no meio de quem eu estou. Quais são as pessoas que estão à minha volta? Será que os meus familiares estão concordando com a forma com que você, ou que eu, cultuamos ao Senhor? De maneira que você tenha confiança de compartilhar seus segredos espirituais, até mesmo no seio familiar? Analise se você pode ter comunhão com os seus vizinhos, por exemplo. Andar com eles, sentar na mesma mesa com eles e compartilhar os mesmos assuntos com eles. E quanto aos membros da sua igreja e os irmãos em Cristo, eles concordam com a tua visão, com a forma com que você está servindo ao Senhor? A vida deles estão alinhadas com o Evangelho? Vocês estão no mesmo nível de unção? Eles têm prazer em andar e manter comunhão com você? Ou há alguns que se aproximam apenas por interesse próprio? Você tem observado bem os interesses dos obreiros que estão em sua volta? Não se esqueça que uma pessoa estranha, queridos, uma pessoa que está fora do nosso relacionamento íntimo, dificilmente nos enganará. Porque nós não damos abertura, não é verdade? Porém, a possibilidade de sermos enganados por aqueles que estão muito próximos é muito grande. Então, entenda isso. Nós, na próxima ministração, tomaremos a partir desse ponto e que o Senhor te abençoe e te guarde grandemente. Em nome de Jesus Cristo.